O que a gente mais escuta as mães de crianças com autismo falando é: tô cansada. Pois bem, como a gente pode ajustar essa rotina para tentar diminuir essa sobrecarga materna? Bom, primeiro, é importante a gente entender que a gente tem múltiplas realidades, né? Então a gente tem desde pessoas que não têm nenhuma rede de apoio e recursos financeiros para contratar profissionais, até pessoas que já têm essa possibilidade. O que eu vejo em comum em muitas mães que eu acompanho? Elas têm bastante dificuldade em delegar algumas tarefas. Então, ela até tem para quem delegar, mas ela tem aquela ideia de que só ela sabe fazer, ou de que quando ela faz é melhor, então ela vai lá e faz e não abre a possibilidade de outra pessoa fazer. Esse é um ponto que precisa ser mudado se você quiser diminuir a sua sobrecarga. Então, eu sei que, se eu pedir pro pai dar comida para as meninas, ele vai fazer a maior sujeira na cozinha. Deixa sujar. Mas ele precisa ter esse momento, precisa ter essa atividade, porque senão você vai fazer tudo sozinha. Claro que tem algumas situações em que não tem para quem delegar. Quando é esse caso, né, eu não tenho rede de apoio mesmo, eu não tenho ninguém. Será que na clínica que você leva o seu filho para fazer terapia, não tem alguém, alguma colega ali que talvez você pode estreitar laços, que tem ali um filho que pode ter algum ponto em comum com o seu, e aí vocês fazerem algum tipo de combinado para num sábado uma fica com o filho das duas e no outro a outra fica, e aí fazendo ali um revezamento para ter um dia na semana livre para poder fazer suas coisas, para poder, sei lá, nem que seja ficar em casa vendo uma série, mas para ter um tempo de respiro, ou, né, para resolver outras coisas que com a criança você não conseguiria. Então, às vezes a gente olha muito restritamente, né? Então olha só para familiares. Então se tem o marido, ou a esposa, ou a sogra, ou a mãe, para ficar ali, né? A avó da criança, no caso, para ficar ali com ela, e se não tem essas pessoas, não tem ninguém. Mas será que não tem ninguém mesmo? Será que não dá para tentar achar alguém que, assim como você, não tem essa rede de apoio familiar, mas que pode fazer esse combinado aí para vocês serem rede de apoio uma da outra? Isso pode fazer muita diferença. Às vezes um diazinho, poucas horas livres ali, já é um tempo para você ter um respiro, para você poder curtir um silêncio que seja. Então, talvez pode ser interessante ampliar aí esse olhar e ver de quem que você pode se aproximar, com quem que você pode conversar para fazer aí um combinado, né? Para além disso, acho que acionar os nossos amigos mesmo, né? Aqui eu tô falando de mães e esse revezamento, mas até olhar para os amigos ou vizinhos, né? Então alguém que você possa confiar, que seja bacana, que talvez já cuide de criança. Tentar encontrar um meio para que você não fique 100% responsável por todo o cuidado da criança, né? Então tem criança que às vezes tem a possibilidade de ficar um período integral na escola, ou que pode ficar meio período na escola e outro período em alguma atividade recreativa. Dependendo do bairro, tem associações de bairro que tem esporte que é gratuito, que tem a possibilidade de ter inclusão do seu filho com autismo, né, de crianças com autismo naquele grupo, ou se não tem, talvez você pode levar essa proposta. Então, eu acho que é importante tentar sair um pouco da sua bolha mesmo, né, para tentar obter essa ajuda, porque muitas mães, elas ficam sobrecarregadas num nível de burnout. E se essa mãe não tá legal, se essa mãe não tá funcionando bem, isso vai ter um impacto direto no desenvolvimento dessa criança. Então a gente precisa tentar cavucar e achar algum meio, algum jeito dessa mãe minimamente ter uma rede de apoio para que ela consiga fazer a manutenção do seu bem-estar também. Tem estudo, inclusive brasileiro, que aponta que tem mães que ficam 100% no cuidado da criança, que não tem tempo de lazer, que não tem tempo de autocuidado, que não consegue se dedicar para o estudo, para o trabalho. Então, assim, a gente precisa fazer um esforço mesmo, um movimento ativo de fato, né? Não só ficar aqui, não, mas eu acho que não tem ninguém.
tá, vamos pesquisar, vamos ver aí o que a gente pode fazer para ter esse tempo, para poder circular e esse cuidado, construir essa rede de apoio mesmo, para que você tenha esse respiro. Tem até um filme que umas alunas comentaram de mães que, eu vou deixar um nome aqui porque agora eu não lembro, de mães que fazem esse rodízio de criança e tal. Eu não assisti ainda, mas eu trabalhei num lugar em que as mães fizeram isso e foi muito legal, funcionou por um tempo. Aí depois uma saiu, aí meio que se desfez o grupo, mas funcionou aí por quase um ano, esse rodízio de criança, e era muito legal. Inclusive para a criança, porque ela vai estar em contato com uma outra casa, com uma rotina diferente, uma atividade diferente. Então pode ser muito proveitoso não só para você ter um tempo de respiro, mas para o seu filho também desenvolver habilidades, criar uma amizade. Então fica aí essa sugestão para você que está se sentindo sobrecarregada. Tenta olhar para além do óbvio em relação à rede de apoio. Com quem que você pode contar, pensando em amigos, outras mães da clínica, dentro de casa mesmo, né? Então, se tem algum familiar, tem o pai, a mãe da criança que tá ali, vamos dividir tarefa, não vai ser feito do jeito que você costuma fazer, mas vai ser feito, e do jeito que for, tá bom. Então, dá uma desapegada da perfeição, delegar realmente. No começo é difícil, no começo você fica, ai não, eu quero ir lá, né, te dar aquela agonia, mas depois você vai conseguir ir se acostumando com isso, de que tá, tudo bem. Ah, vai fazer bagunça na cozinha, ok, então, ó, fez bagunça na cozinha, limpa lá depois, né? Então, fazer esses ajustes e esses combinados para não ficar muito pesado para ninguém, para ter ali um alívio. Eu acho que esse ponto é super importante, é fundamental, porque senão não tem como continuar. Os cuidados com uma criança com autismo são muito intensos. Questões com a escola, né? Às vezes a escola liga pedindo para buscar e se queixa, e aí tem que levar para terapias, tem que correr para consulta médica, tem um monte de coisa. Quando tá em casa, tem que ficar vigiando para não ficar na tela o tempo inteiro, tem que ficar entretendo, tem que tomar cuidado para a criança não se machucar, não se colocar em risco. Então tem muita coisa. A atenção da mãe ali no cuidado daquela criança o tempo inteiro, né? Ela não tem esse tempinho de respiro que uma mãe de uma criança com desenvolvimento neurotípico tem. Então a sobrecarga é realmente gigantesca. Por isso que a gente precisa buscar ou criar essa rede de apoio quando você não tem dentro de casa, não tem ali com a família, não tem como contratar alguém, certo? Bom, eu espero que essas sugestões tenham dado aí uma ideia, talvez te dado um insight de como que você pode ajustar a sua rotina ou buscar ferramentas, recursos para ter esse tempo livre, para ter um tempo de descanso, de respiro. E se eu puder dar uma sugestão adicional dentro do possível, faça terapia. Porque se você não estiver bem, não tem como o seu filho estar bem. Então você precisa se cuidar em primeiro lugar, certo? Bom, espero vocês no próximo vídeo e até!